Fala pessoal, João aqui da Avant Trading. Galera, hoje foi o dia, tá? Graças a Deus. Hoje foi o dia que a gente conseguiu voltar nossa conta pro zero, tá? A gente tá no zero, né? No quase 10 mil dólares. Faltou 5 dólares ali pra completar os 10 mil dólares de volta. Mas hoje, depois de muitos trades que não pegou, trade de break-even, hoje foi o dia da gente fazer dinheiro. Hoje, pessoal, não foi o suficiente para passar na conta, como eu falei que ia estar buscando um trade para passar na conta. Porém, foi um trade que rendeu, era para ter rendido, né, 600 dólares, porém eu zerei ele em 535, foi 545, não me recordo o valor total. Depois vou mostrar para vocês lá dentro da T-Fivers, né, no site da T-Fivers. Hoje, dia 14, terça-feira, foi um dia que ele começou um pouco acumulado para mim, só que depois que eu consegui identificar o ponto, né, que ele tinha invertido o fluxo de vendedor para comprador, aí eu comecei a procurar por opções de compra, né, na região, como sempre, mostrando para vocês aqui o racional da nossa operação. Apagou até rápido, porém ele deu uma acumulada bem hard, ele acumulou bastante, depois quando eu movi o trade pro 0 a 0, né, ele ficou acumulado, retornou bastante, retornou quase metade do valor que ele tinha percorrido. Até fiquei meio, pô, vai tirar no break-even de novo, mas ele continuou a tendência de alta dele e pagou, né? Pessoal, é o seguinte, quando eu cheguei acordei, né? Eu vi que a tendência ela tava de baixa, né? Vou botar aqui no 15 minutos também. Eu vi que a tendência tava de baixa, porém, eu percebi uma coisa, né? A gente dá o zoom aqui, você percebe que o preço estava deixando muito pavio na parte vendedora, tá vendo? Ele não estava conseguindo ter uma força vendedora muito boa. Aí eu tive para mim que o fluxo ele ia inverter, tá? Lá nos 5 minutos, eu até procurei por alguma opção vendedora, tá? Eu procurei por opções vendedoras a partir desse ponto aqui, ó. Ele tinha formado esse order block aqui, ó. Ele tinha formado esse order block e depois ele formou o segundo order block aqui, tá? Porém, aqui foi o seguinte. Ele fez esse primeiro order block, ele voltou com muita força lá no Instagram, né? Se você não segue o Instagram, não segue a gente no Instagram, segue lá. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você seguir a gente no Instagram. Eu passei que eu tava com a recomendação, eu tava esperando uma venda bem no 50% desse order block aqui. Só que o preço ele voltou muito rápido. E uma coisa, pessoal, quando o preço ele volta muito rápido, né? Ele volta reto, ele indica que ele tá com força e ele pode simplesmente pegar a tua ordem e caminhar para o teu stop. Porém, quando o preço volta mitigando, né, fazendo movimentações saudáveis, aí sim é uma boa indicação que ele vai respeitar a tua zona e continuar o movimento que ele estava. Fechou. O que ele fez? Ele foi rápido, acelerou muito, aí eu peguei, tirei minha ordem de lá, né, eu não entrei com a ordem lá, e fiquei esperando ele fazer uma reação no segundo order block, né? No segundo order block lá, vou colocar aqui, nele, ele não fez nenhuma reação vendedora, tá? Ele não fez nenhuma reação vendedora do jeito que eu queria, o engolfo, né? Dentro da região do order block, ele não fez nenhuma ação vendedora da forma que eu estava esperando. O que o preço fez? Ele invalidou a primeira região, né? E ficou lateralizado nessa segunda região. E sem força vendedora, tá vendo, pessoal? Ele não fez nenhum candle cheio fechado, né? Ele não fez nenhum candle cheio na direção de baixa. E o que ele logo em seguida fez? Estourou para alta novamente. Falei, pô, essa aqui era a confirmação que eu precisava que o fluxo tinha invertido. Para mim, ele já tinha invertido aqui, ó. Tá? Quando ele fez esse topo, quando ele quebrou esse topo dos 5 minutos aqui, para mim ele já tinha invertido o fluxo de vendedor para comprador. Aí ele teve a segunda confirmação, que foi nessa parte aqui. Eu até esperei por compras aqui nessa região desse order block aqui no minuto, porém ele não fez nenhuma reação forte do jeito que eu queria, tá vendo? Só foi candles vazios, não teve muita
operação, não teve uma oportunidade de operação muito forte. Lá nos 5 minutos eu tracei a FIBO do fim do início do movimento até o final dele. Com isso, pessoal, eu esperei, ele fez a reação aqui na nossa regiãozinha, né, da FIBO, que eu mostrei para vocês lá no vídeo de trade, né, de como pegar as operações. Ele teve a reação compradora, eu esperei mais um pouco, ele diminuiu aqui a reação compradora e depois ele voltou novamente a reação compradora. Era para minha ordem ter entrado aqui. Era para ter pegado minha primeira ordem aqui e ele pagaria os 5 para 1. Eu buscaria os 5 para 1 mesmo sendo o stop de 10 pips, né? Que ele aqui vai estar como 100, mas é que a gente considera como 10. De 10 pips. Mesmo ele tendo esse stop alto, eu ia buscar o 5 para 1, tá? Porque eu identifiquei que ele tinha bastante espaço para conseguir caminhar. Eu não peguei essa ordem, mas eu deixei ela aqui que é para poder explicar para vocês aqui que seria sim um ponto de entrada, tá? Aqui ele não voltou a mitigar, tá vendo, pessoal? Aqui também seria outro ponto de entrada. Ele não voltou a mitigar para poder continuar. Esperei, tá? A única coisa que me restava era esperar. Até que aqui, pessoal, nesse ponto aqui, ele fez o Candle Golf que eu tava precisando, que eu tava buscando, né? Aí a minha entrada ela foi um pouco mais abaixo, porque eu tava fazendo outra atividade. Ele voltou aqui e eu já peguei comprado logo em seguida. Assim que eu vi, eu já entrei comprado, tá? E ele conseguiu, né? Ele foi um pouquinho, depois desceu e fez a sua tendência, a tendência que eu tava esperando de alta. Quando ele passou desse ponto aqui, ó, eu coloquei break-even, tá? Eu coloquei break-even quando ele passou nesse ponto aqui, que eu mostro pra vocês como fazer, né? O break-even, condição de trade, a partir do momento que ele passou aqui. O que acontece? Depois que ele fez aqui, eu movi para break-even, esperei novamente um rompimento, né? Quando ele rompeu aqui, aí eu fui subindo meu stop, tá, galera? Meu stop passou para cá, né? O stop gain, no caso, né? Aí depois ele estourou a zona de novo. Stop de novo pro fundo. Novamente, stop pro fundo. Até que ele chegou no meu alvo. Aqui ele chegou no alvo cheio. Porém, lá eu não deixei ele realizar. Porque quando ele chegou próximo aqui, ele fez essa rejeição. Eu falei, epa, pô, logo próximo do take eu não vou deixar voltar. E como eu tava com a conta pra trás, né? A gente tava com a conta pra trás aí. Uns $400, eu não me recordo direito. Mas 400 a 500 dólares. Aí foi o suficiente pra voltar a conta pro 0 a 0. Ganhamos aí esse valorzinho aí. Muito bom. Foi muito boa essa operação de tantos dias aí que a gente não tem. Já era pra gente ter passado essa conta. Vários dias aí que a gente vem tentando pegar a operação não aciona. Ou então aciona, volta a tirar break-even, né? Então, a partir de amanhã, o meu risco retorno vai voltar para 3 para 1 e com o gerenciamento de 2% por entrada. Ou seja, eu vou arriscar $200 por entrada e vou buscar 600, tá? De take, né? E com isso, 2,5 operações a gente já passa na conta, né? Porque a gente já tá com os dias contabilizados lá. Hoje, pessoal, também teve uma coisa que fez com que eu saísse do trade, que foi o seguinte. Nós tivemos o discurso do Powell, né? Aqui, 1h20 da tarde. Esse trade, ele veio pagar para mim quase às 11h41, 11h42, 11h50. Aí eu peguei também, foi um dos motivos que fez com que eu realizasse, né? Foi esse negócio aqui do Powell, porque vai que, né? O preço estava lá em cima, quase pegando no take, e começava o Powell falar e ele derretia tudo, né? Tirar a gente do 0 a 0 até no stop. Com isso, foi um catalisador também que fez com que eu realizasse esse lucro de $500. Aqui no dia 15, que no caso é amanhã, a gente não vai ter nada que impeça a gente de fazer trade, né? Vai ter só algumas pessoas do FONC falando, né? Então, não tem nada muito de grave que faça com que a gente não opere. Lembrando, pessoal, o governo americano ainda está em shutdown, tá? Então, qualquer coisa que tiver por aí, qualquer dado muito relevante, né? Como aqui, ó, como o CPI que vai ter, a gente não vai a gente não vai ter trades, né? Nesse dia aqui, ou então
como ainda está como tentativa, a gente não vai buscar trades porque vai que o dado sai, né? E como tá no shutdown, ele não vai sair, né? Aqui dentro do site da T-Fivers, a gente tem aqui o tradezinho aqui, ó, $524 que foi realizado, né? Esse trade de $524. E a nossa conta finalmente aí voltou pro 0 a 0, né? Pro balanço inicial dela de quase $10.000. Tá $4.067 para trás ainda. Aí a gente ainda precisa fazer os 800 para poder passar nessa conta. Beleza, pessoal? Já estamos com 2 dos 3 dias aqui, então a gente precisa só de um dia. Vai que a gente passa em um dia, né? A gente acha um trade muito bom aí de 1 para 5, ou então um trade que a gente consiga correr um risco retorno de 4, 4,5 para 1 por aí. Quem sabe? Vai depender do mercado. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Vamos ver amanhã aí o que a gente consegue fazer. Espero que dê gain novamente e a gente consiga de fato passar nessa conta, terminar de passar nela, que eu já não aguento mais. Essa conta já tá. Já não aguento mais operar essa continha aí, não poder operar a conta normal de mais de $100.000, né? Então é isso, pessoal. Valeu. Até o vídeo de amanhã aí. Tamo junto.